Sejam bem-vindos a mais uma live, uma série de lives que a gente está fazendo de terça até hoje, sexta-feira, em comemoração ao Dia dos Pais, falando sobre identidade masculina. E hoje eu separei um tema que que surgiu há pouco tempo aí nas mídias, que é a masculinidade tóxica. Nós vamos falar sobre a masculinidade tóxica, o que é masculinidade tóxica, e nós vamos falar com o pastor Léo Heller. Então daqui a pouco eu vou estar chamando ele aí. Antes de tudo, eu quero apresentar para quem ir entrando aí na nossa live, a live também vai ficar salva, todas as lives que foram realizadas de terça-feira até hoje. Terça-feira foi o tema adolescente, falando sobre amadurecimento, foi com o Márcio Bernardes. Na quarta-feira foi falando sobre o fundamento da masculinidade, a gente falou bastante sobre Jesus, foi com o pastor Jorge, da Lagoinha Niterói. E na quinta-feira foi com a Carol Mendonça, falando um recado para elas, porque eu escrevi um capítulo direcionado para as mulheres também nesse livro, para elas não ficarem de fora. E eu também, hoje eu separei esse momento para a gente finalizar com o tema masculinidade tóxica. Algumas pessoas perguntaram para mim, David, onde que eu compro, porque às vezes eu esqueço de falar. A gente tem um ministério de apoio chamado Mais Profundo Store, que todo lucro que a gente tem dos materiais que a gente vende, ele é direcionado a missões, e o livro se encontra lá no Mais Profundo Store, www.maisprofundostore.com, e vai ser bênção esse livro na sua vida. Enquanto a gente entra aí, daqui a pouco eu vou chamar o Léo, eu vou pedir vocês para enviar aí o máximo de pessoas possíveis, para elas saberem que a gente está online, que a gente vai fazer agora a nossa live falando sobre o tema masculinidade tóxica. A gente já está enviando aqui para o máximo de pessoas possíveis aqui, ó. É só clicar nessa setinha aí, que parece uma flechinha, um avião. Só clicar aí e escolher as pessoas que você vai enviar a live aí. As pessoas vão saber que a gente está online, beleza? Então faz isso daí pra gente. Marca a gente aí, porque vai ser benção demais a nossa conversa hoje com o pastor Léo Heller. Léo Heller, benção demais. Então estou enviando aqui, acabando de enviar. Então se puder, você pode fazer isso também. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, a galera que está entrando aí. Eu estou pedindo para enviar para o máximo de pessoas possíveis aí, para o pessoal saber que a gente está online. E hoje nós vamos falar sobre masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica. E essa semana inteira a gente falou sobre o assunto identidade masculina, E tem sido bênção demais. Você que não pôde nos acompanhar, você pode ir lá no meu IGTV, tá tudo salvo lá, Foi bênção demais. E hoje nós vamos finalizar essa sequência de lives aí em comemoração ao Dia dos Pais, beleza? Então, eu quero que você também fique atento, porque no final da live, eu já tenho falado, já tenho dado a notícia no final das lives aí sobre um projeto do Mais Profundo, do Ministério Mais Profundo, e eu quero que você fique no final, até o final aí comigo aí, que eu vou te dar mais informações sobre o curso, sobre o nosso curso que a gente vai lançar aí. Lembrando que nós temos o Telegram, O Telegram, é só você procurar lá em Telegram, Ministério Mais Profundo, ou Tem Homem Aí, O link está na minha bio. O link está na minha bio e você pode achar lá. Agora eu vou chamar o pastor Léo aí para a gente conversar sobre o tema aí que está em alta aí. O que é, Como agir? Amém? Vamos esperar, já está conectando. Meu Deus! Boa noite, meu amigo. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, graças a Deus, tudo bem. Melhor agora falando contigo. Imagina, você está sendo gentil, ué. Deixa eu ver se eu consigo melhorar meu som aqui. Tá ótimo. Tá, aqui tá ótimo, aqui tá ótimo. Tá bom, tá me ouvindo bem aí, né? Tô ouvindo.
Pastora Flávia já entrou aí, ó, benção demais, Escola da Nave. Para quem não conhece, o pastor Léo e a pastora Flávia, eles são pastores da Nave, né, da Igreja Nave, e eles fizeram o nosso casamento, foi benção demais, a gente tem fotos lindas, né, e os momentos da cerimônia gravados, assim, sensacional. A Carol sempre chora quando a gente vê, né, amor? Eu fiquei tão nervoso que eu quase que esqueci dela, né? É só um detalhe, né? Eu não fico nervoso normalmente, casamento é um negócio que eu gosto, mas por incrível que pareça, no casamento de vocês eu fiquei um pouco nervoso. Acho que você só não estava mais nervoso que o noivo. Não, isso aí eu tenho certeza, viu? Se bem que o noivo no dia do casamento ele é meio que um passageiro, né? Tipo assim, ó, você faz o que te manda e pronto, amigo. Não Tipo precisa isso. atrapalhar o processo. Mas aquele dia eu tava nervoso também, que eu cheguei 1 hora atrasada. A Carol sempre me lembra disso. Foi Vai te benção cobrar o demais. resto da vida, amigo. Foi benção demais. E assim, hoje é o último dia, o dia que a gente, né, que eu escolhi o pastor Léo para fazer o último dia aí falando sobre identidade masculina. E a gente vem numa série de lives de terça-feira até hoje, né? Até hoje. A gente falou sobre adolescente, uma geração que se recusa a amadurecer, falando sobre amadurecimento dos homens, na verdade, o retardo do amadurecimento. Nós falamos do fundamento da masculinidade, nós falamos muito sobre Jesus como nosso modelo. Nós falamos também sobre um recado para elas, né? Que são, né? Eu dei um título ao livro chamado Masculinicídio, entre aspas, que são as atitudes que as mulheres tomam que acabam diminuindo o homem, né? E às vezes é até inconsciente que elas fazem isso. E ao contrário também, né? Os homens também fazem isso, mas a gente focou aí no homem. E hoje nós vamos falar sobre masculinidade tóxica. E assim, só para introduzir, pastor Léo, a minha visão sobre masculinidade tóxica é um termo que surgiu agora e é um termo que ele não vai de encontro, né? Ele não vai contra a masculinidade em si, mas ele vai contra as atitudes nocivas que o homem tem, né? Então é um resumo, né? O resumo dessa live praticamente vai ser assim: o homem pecador ou o homem que peca. Porque atitudes nocivas que a gente comete contra o outro e contra a gente, para mim, nada mais é do que o pecado. É isso mesmo. Bom, primeiro eu quero elogiar vocês, né, pela iniciativa, você em especial, não só por escrever sobre um assunto que a gente precisa, mesmo como igreja, como irmãos, como homem, de forma geral, aprender. O homem, normalmente, ele tem um travamento, né, natural para aprender, acho que sabe tudo, enfim, que inclusive já é uma das atitudes nocivas aí, né? Mas, aliás, até estou sendo um pouco injusto, isso tem mudado, a gente tem percebido isso, né? Alguns ministérios que já estão funcionando para incentivar isso, mas grande medida, o homem ainda tem um pouco de receio com relação a isso, e eu realmente quero deixar aí o meu elogio para você, pela iniciativa, por essa semana também, uma semana especial, aonde a masculinidade, ela não só foi exposta de forma negativa pela mídia, né, nos últimos dias, por alguns acontecimentos relacionados exatamente ao Dia dos Pais. Então, essa iniciativa de vocês de fazer a live é muito boa, né? Muito importante nesse tempo. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, na verdade, o termo tóxico ele é novo, né? Esse é um termo que a gente tem usado, as coisas têm usado agora, mas são reações que sempre existiram. O que a gente precisa entender é que o homem é marcado pelo pecado, né? O homem, ele, filho de Adão, né? Ele nasce com essa natureza adâmica, ele nasce com tendências que são pecaminosas, como agressão, esse desejo de sobressair, encorajamento à violência, enfim, todos esses
elementos que a gente já conhece de ver a nossa sociedade funcionando dessa forma. Isso deixa a gente muito preocupado. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, não é nada novo. O termo talvez seja novo, mas é bem velho, né? Remonta à queda, né? Mesmo os homens nascidos de novo, os homens que experimentam o novo nascimento com o Espírito Santo, nós sabemos que a tendência para o pecado ou a queda no pecado, ela continua forte nas nossas vidas, né? Nós ainda somos iludidos pelo pecado, enganados pelo pecado. Sendo assim, o homem continua de forma menor para aqueles que nasceram de novo, mas continua com tendências como essas que eu acabei de falar, sabe? E aí isso prejudica muitas pessoas que estão ao redor deles. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, é um termo muito legal, achei bastante interessante a utilização dele, mas não é um termo novo, né? A gente presenciou isso aí com os nossos pais, com tios, com outros homens que a gente viu durante a sociedade. Em grande medida, quando a gente fala de masculinidade tóxica, nós estamos falando de comportamentos que são nocivos não só ao próprio termo masculinidade, mas que são nocivos também às pessoas que estão ao redor do homem. Sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus liderados. E essas atitudes, elas podem se vestir de várias formas. Pode ser, como a gente falou já, agressão, seja ela física, emocional, a perda do domínio, né? O indivíduo que não consegue se dominar, que fica nervoso facilmente, que perde o controle facilmente, que perde as estribeiras, né? Pavio curto, travado, não se abre para ser discipulado, não fala a verdade no discipulado, se fecha, cria uma capa para fora, as pessoas olham e falam, nossa, fulano é bênção, mas será que ele realmente tem atitudes que são realmente condizentes com alguém que é definido como cristão? Então, de forma a definir o termo masculinidade tóxica, lembrando que é um termo muito bom, muito bem utilizado, está bem dentro do que a gente tem visto ultimamente, mas não é nada novo. A gente pode definir o termo masculinidade tóxica como uma série de comportamentos que são nocivos, que são destrutivos, não só para o homem, não só para o próprio indivíduo, mas também nocivo às pessoas que estão próximas a ele. E o homem realmente precisa entender isso, até para que ele possa tratar esses efeitos, né? E o mais importante, tudo isso resultado da queda. Tudo isso resultado do pecado na vida do homem. Pecado esse que nós vamos ter que conviver com eles. Os nascidos de novo, em menor medida, né? O Espírito Santo ajuda o homem a minorar isso, a diminuir esses efeitos, mas nós vamos nos livrar efetivamente disso só quando tudo se consumar. Mas enquanto isso não acontecer, a presença do pecado está aí e os comportamentos nocivos estão próximos. Então, para nós somos convertidos, a gente vai ter que vigiar um pouco mais. Então, acho que de forma a definir o termo são esses comportamentos nocivos e, como eu disse, eles podem se vestir aí de várias formas, de várias facetas e se apresentar de várias formas. O importante é você entender que isso vai fazer mal, né? Aí a gente pensa que, voltando para o termo tóxico, né? Algo tóxico é algo que faz mal, né? E que pode levar à morte. Então, o homem, ele precisa entender que essas atitudes, elas são nocivas, né? Elas são ofensivas, primeiro, para as pessoas que estão ao redor dele, e segundo, para ele mesmo, né? E a tendência natural das pessoas, hoje existe uma moda para isso é completamente anti-evangelho, né? Que é se livrar das pessoas tóxicas. Então, quando alguém é tóxico, então me livro dele. Por quê? Porque sem o evangelho, nós nos relacionamos por nós mesmos. Então, eu me relaciono com quem eu gosto, com as pessoas sofisticadas e atraentes. Mas o evangelho, ele não ensina isso. Ele ensina que o mais importante não sou eu no relacionamento, mas é o relacionamento em si. Mas o indivíduo que é alguém tóxico, ele precisa entender que é natural que ele vai afastar as pessoas dele. Ele vai produzir um efeito nas pessoas de afastamento. As pessoas não vão querer andar com ele, não vão querer estar próximo dele, né? E isso é muito ruim, porque
né? Se fizermos isso, pensando agora, falando entre irmãos, se fizermos isso, o princípio da comunidade da fé deixou de existir. Suportai uns aos outros, cuidai dos outros, exortai uns aos outros. Então, o princípio de comunidade deixa de existir. Mas, quando a gente fala de mundo, as pessoas do mundo não têm essa perspectiva. E qual é a melhor reação? O cara é tóxico? Não quero ficar perto dele. Tchau, um abraço para você. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Então, de forma a definir comportamentos nocivos, é o que a gente chama de, né, masculinidade tóxica, e eu gostei bastante desse termo, viu? Acho que o primeiro, dentro dessa linha de pensamento, o primeiro passo que o homem precisa ter, então, é reconhecer que ele tem esses comportamentos tóxicos, né? Reconhecer que ele é um homem omissor, que ele falha por deixar de decidir, né? Reconhecer que ele tem comportamentos violentos, ríspidos, né? Reconhecer que ele tem comportamentos que são contra os valores da família. É passar por esse reconhecimento. E muitos não passam por isso. Você começou introduzindo, falando sobre isso, que o homem tem dificuldade de se abrir, tem dificuldade de falar o pecado, tem dificuldade do discipulado. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade. E eu vejo que não me foi ensinado isso. Não me foi ensinado isso. Então, durante a escrita do livro, eu vi o quanto é importante a gente entender, reconhecer e pedir ajuda. Acho que é o processo básico que a gente precisa passar para a gente tirar esse, né, esse peso de tentar resolver tudo sozinho, né? Porque até mesmo o homem cristão, ele tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele usa pessoas para abençoar pessoas, né? E nós precisamos andar mais com homens, andar mais com referenciais masculinos, né? Como você começou falando que eu venho fazendo essa sequência de lives e esse assunto é muito importante, mas dificilmente nós conversamos sobre esse assunto, sobre o que é ser homem, como me torno um homem, quais são as funções do homem, onde o homem tem errado. Então, reconhecer, né, identificar em nós esses comportamentos nocivos e pedir ajuda, porque o homem, de fato, ele tem dificuldade de pedir ajuda, de ser discipulado, de caminhar junto com outros homens. E as mulheres, elas estão 10 vezes na frente da gente, né, pastor? Sim. Até o Arthur falou aqui, né, fez um comentário aqui que é bem isso. Ele falou, a gente tem medo de se sentir vulnerável. E isso tem relação com o Éden, né, tem relação com a queda. Aquela história, né, do gato escaldado tem medo de água fria. Uma das coisas que o homem meio que tomou medo foi exatamente de acontecer de novo com ele o que aconteceu lá no Éden. Isso é DNA adâmico, né? Então Adão ele foi traído, né? Ele foi enganado, né? Em todo o processo de queda, e isso não exclui dele a culpa, a prova é que Deus cobra exatamente dele, mas o ponto é que ele foi enganado, e Paulo vai falar isso, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 15, capítulo 2, versículo 15. Mas qual é o ponto? Isso é o DNA adâmico, né? Ele tem medo de ser traído, de ser enganado. Com isso ele se fecha. Então o homem sempre joga na defensiva. Ele sempre joga para Mano Menezes, né? Para perder de pouco, né? Ele joga fechadinho, ele não quer se abrir, ele não quer... Por quê? Porque ele tem medo de sofrer o contra-ataque. Ele tem medo de se abrir e aquilo ferir a sua masculinidade. A Carol colocou isso aí também. Se abrir não é ferir a sua masculinidade. Você falou, eu tenho dificuldade de me abrir, eu também tenho, meu irmão. Todos nós temos. O homem, ele faz algumas coisas que é antinatural para ele, uma delas é se abrir. Mas ele precisa entender que isso é fundamental. Ele precisa entender que isso é, inclusive, bíblico, né? O arrependimento passa pela confissão. O arrependimento passa pelo reconhecimento de que aquela atitude, de que aquela ação, seja omissão ou ação. Porque, inclusive, esse é um termo também da masculinidade tóxica, é o homem omisso, o homem omissor, o homem que não se posiciona. Porque
não se posicionar também constitui-se uma omissão, uma toxicidade, né? Algo tóxico, algo que contamina, porque se espera do homem um posicionamento, sempre foi assim. E o princípio que foi rompido no Éden, né, que é o homem todo dia à tarde ia conversar com Deus, né, esse princípio do discipulado, se perdeu. O homem precisa retornar a isso. Mas agora eu converso com Deus na viração do dia, no meu quarto. Ok, sim, né? Uma vida devocional. Eu quero falar um pouco depois disso sobre como superar a questão da toxicidade, mas o que nós precisamos entender é o seguinte: não é só a viração do dia você se relacionar com Deus, né? Porque ali havia um discipulado de Deus com o homem. E hoje esse discipulado é feito homem a homem. Não que você não vai ter o seu momento com Deus, mas o seu momento de conversar sobre as suas fraquezas também é importante, assim como o momento com Deus. Então, e isso é discipulado, isso é crescimento espiritual, e isso ajuda muito o homem a se livrar dessas que são atitudes tóxicas. É claro que outra coisa que nós, como homens, precisamos tomar muito cuidado é que nós não podemos, com a desculpa de que somos travados, etc., defender a violência, né? Um homem violento, não há desculpa para isso, né? Aí já até avança um pouquinho o sinal, e esse tipo de atitude ela precisa ser tratada com veemência. E o discipulado vai ajudar isso, a falar a verdade. No ano passado eu fiz uma exposição sobre Romanos, e é interessante que Paulo fala em Romanos 12, até Romanos 12, até Romanos 11, final de Romanos 11, Paulo explica o Evangelho. Do 12 para frente ele aplica, ele fala, quem foi alcançado pelo Evangelho deve viver dessa forma. E aí ele começa falando ali do sacrifício vivo, transformação da mente, etc., que é o efeito do Evangelho. Mas eu gosto no capítulo 12, versículo 9, que ele fala que o amor seja sem hipocrisia. Às vezes nós confundimos amor com uma cultura de gentileza. Amor não é cultura de gentileza. Amor, muitas vezes, vai significar apontar o dedo e falar: você está errado e você precisa corrigir isso. Nem que seja forte, nem que seja veemente, nem que seja de forma... E eu já tive que fazer isso algumas vezes como pastor, e já fizeram comigo também. Eu lembro, vou contar com um testemunho meu, e é bom que é um testemunho meu, não vou ter problema com ninguém, né? Eu sempre tive problema com pornografia, problema não, eu pecava na pornografia, eu era consumidor de pornografia, viciado em pornografia, isso dentro da igreja, tá? Exercendo ministério e tal. E aí eu fui me aconselhar uma vez, com muito sacrifício, né? Fui me aconselhar com um bispo, com um pastor, alguém que cuidava de mim. E esse cara falou algo para mim que nunca saiu da minha cabeça. Olha o que é o amor sem hipocrisia. Olha o que é você ser firme, você ser direcionado e você falar a verdade para quem você ama. Ele falou assim, olha para sua mão. E aí eu olhei para a minha mão. Ele falou assim, a mesma mão que você usa para se masturbar é a mão que você usa para abençoar sua família. Cara, aquilo foi para mim como se fosse um soco na cara, na boca do estômago, um tiro, sei lá. A minha reação foi de humilhação, mas também de convencimento absurdo, para mostrar que, às vezes, falar a verdade, né, ser duro, ser veemente com alguém, não significa que você não ama. Pelo contrário, né? A cultura de gentileza, às vezes, demonstra muito menos amor do que alguém que é efetivo, que fala... não é ser desagradável, não é ser violento, mas é falar a verdade em amor para que aquela pessoa corrija o seu comportamento tóxico, o seu comportamento nocivo. Isso é muito importante porque algo que me ajudou muito é uma frase que diz assim, ó, põe um pouco de medo, né? Quem se expõe é curado e quem é exposto é envergonhado. Então, assim, de uma hora o pecado ele vai vir à tona. Uma hora, os comportamentos nocivos que a gente tem vai prejudicar alguém e vai vir à tona, ou vai prejudicar a gente, vai acumular e vai vir à tona. Então, assim, algo que tem atrapalhado
cultura do reino, né, de discipulado, de se expor, de andar na luz, né? O meu pastor, o Wellington, eu caminhei com ele durante muito tempo e ele sempre falou assim, David, anda na luz, é melhor, anda na luz. Então, assim, é a cultura do mundo, né? A cultura que a gente vem vendo que olha para o homem e fala assim, ei, homem não chora, né? Homem não pode demonstrar sentimento, homem é esse antagonismo entre o lado feminino, né? A mulher e o homem. Por quê? Porque a gente cria a figura masculina como se fosse totalmente oposta da mulher. Então, o homem ele tem que ser ríspido, ele tem que coçar as partes de baixo, ele tem que pegar a mulher para mostrar que é homem, ele arrota, cospe no chão. Gente, isso são totalmente, né, comportamentos nocivos. Isso não é ser homem, isso é ser mal educado, isso é ser violento, isso é ser, né, qualquer outro termo que a gente pode dar. E a cultura em si, ela trouxe um estereótipo para o homem. Para você ser homem, você tem que ter barba, você tem que gostar de futebol, tem que gostar de cerveja, tem que dar em cima das mulheres, é normal o homem trair e tudo mais, quando na verdade, isso daí a gente precisa quebrar mesmo na raiz, né? Deus ele não estipulou um estereótipo para o homem, assim como ele não estipulou para a mulher. Né? E eu percebi isso, comecei a perceber quando eu fui nos cultos com a Carol, porque pregavam vários tipos de mulher, né? O estilo esporte, o estilo confortável, o estilo romântico, o estilo isso. Eu falei assim, cara, são mulheres e cada um no seu estilo. Então Deus ele dá liberdade para o homem ser homem no estilo que ele quiser. É claro, não existe a neutralidade estética. O homem ele precisa parecer homem. Né? Eu olho para um homem, eu não posso confundir ele com um menino nem com uma mulher. Mas eu olho para o homem e eu preciso ver ele como um leão, que Jesus representa o leão, mas eu preciso ver ele gentil como também um cordeiro. E a gente tem dificuldade de entrar nesse equilíbrio de leão e cordeiro e acaba se fechando e os homens acabam entrando em depressão, ficando triste, se sobrecarregando dentro do relacionamento porque acha que tem que guardar sempre as coisas para si e é o super-herói, pseudo super-herói que na verdade não existe, né? Sim, sim. E uma coisa que a gente precisa entender, e isso também é resultado da queda, e também a ausência de modelos, né? A gente perdeu modelos aí durante o tempo, e transformou o homem em gatinho, onde ele tinha que ser leão, né? Ah, que interessante isso, né? E leão, onde ele deveria ser gatinho, né? Então, na relação com os filhos, com a esposa, ele tem que ser alguém dócil, né? Ele tem que ser alguém gentil, delicado, né? Não delicado no sentido, é delicado no trato, na forma de falar e tal. E aquele quer ser bravo, né? Trata a mulher mal, o filho num abraço. Eu vivi isso muito tempo, né? Meu pai, que faleceu inclusive no final do ano passado, ele nunca foi um homem carinhoso. E para eu dar carinho para o meu filho, cara, era um parto, né? Era um negócio muito difícil. Abraçar o meu filho, falar para o meu filho que eu o amava, falar para o meu filho que ele era importante para mim. Para minha mulher era fácil, e assim, eu sempre tratei muito bem, até porque ela é muito doce, então é até difícil de tratar mal, né? Mas, de qualquer forma, o meu filho eu tinha muita dificuldade. E isso por causa da ausência de modelos. E pela queda, enfim, né? Não vou nem dar desculpa, mas qual é o ponto? O ponto é que para as pessoas que a gente tem que ser dócil, né? A gente acaba sendo agressivo. E nas situações em que você tem que ser agressivo no trabalho, nas suas responsabilidades, no encarar os seus erros, no encarar as suas mazelas, os seus pecados, etc, etc, aí ele é um gatinho, né? Aí ele recua. Quer dizer, uma dicotomia, né, paradoxal, que é prejudicial demais para o homem e prejudicial, como eu disse, para as pessoas que estão próximas dela. É os comportamentos tóxicos. E isso muito porque o modelo de masculinidade foi perdido. Você falou aí na quarta-feira sobre seguir o modelo de Jesus, né? E Jesus ele nos ensina algumas coisas importantes. Por exemplo, por que o homem se confunde às vezes aí, ou como ele trata um ou como ele trata o outro?
Porque ele não tem identidade. A identidade dele é baseada em quê? Bom, vamos pensar aqui em algumas formas de basear a identidade. Pode ser baseada a identidade dele no próprio pai dele, e aí provavelmente isso vem maculado, né? A identidade dele pode ser baseada em algum líder espiritual, e isso é bom, mas não é o certo, e até porque esse líder espiritual também pode ter uma identidade maculada. Ele pode basear a identidade dele em outros homens do mundo, e aí é muito ruim. Enfim, ele pode basear a identidade dele em vários elementos. Mas o certo é ele basear em Cristo. Mas como alguém perguntou isso para mim, o que é identidade em Cristo? É você entender, primeiro, quem é Jesus. Né? Jesus é o Criador dos céus e da terra, que foi traído pelo homem no Éden, ainda assim pagou o preço por esse homem, entregou-se por esse homem, morreu na cruz por esse homem, e mais, vai voltar para buscar e restaurar, glorificando esse homem. Isso é o que Jesus fez. Quando eu baseio a minha identidade não na minha performance, e essa é interessante, não adianta você conhecer a identidade em Cristo. Você tem que basear a sua identidade em Cristo. Como que é isso? Bom, uma vez que eu conheço o que Jesus fez, eu posso basear a minha identidade dele. Aí eu passo a não me preocupar mais com a minha performance, mas com a performance dele. Como assim, pastor Léo? Eu não me preocupo mais em ser aceito pelas pessoas, mas eu preocupo em ser aceito por ele. Como eu sou imensamente aceito por ele, imensamente amado por ele, eu posso ser quem eu realmente sou. Por quê? Porque eu não preciso criar uma capa para ser aceito pelas pessoas. Eu não preciso criar uma aparência para ser aceito pelas pessoas. Eu não preciso criar uma imagem que as pessoas vão me aceitar. Por quê? Porque eu sei que em Cristo eu sou imensamente aceito. Então, é basear a minha identidade nele. Quando eu faço isso, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Por quê? Alguém deu um exemplo, e eu usei esse exemplo, que é o seguinte. Diz que um súdito, um plebeu do reino, chegou diante do rei, todo sujo, maltrapilho. O rei olhou para aquele servo e falou assim: o que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar aqui? O servo olhou para o rei e falou assim: rei, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui, mas aquele homem na cruz sangrando falou que eu podia entrar. Então, essa é a nossa história. Nós somos o servo diante do rei, que estamos ali porque o homem sangrando na cruz nos deu acesso. Então, entender isso faz com que a minha identidade comece a tomar forma. E uma vez que a minha identidade começa a tomar forma, eu posso ser quem eu realmente sou. Um homem responsável, honesto, trabalhador. Eu não preciso ficar lutando para provar para as pessoas quem eu sou. Por quê? Porque a minha identidade agora é baseada no homem sangrando na cruz. Não mais em mim, nas coisas que eu tenho que fazer, na minha performance para ser aceito por Deus. Então, eu acho que essa é a primeira forma de você curar essa sua masculinidade tóxica. Outra coisa que você precisa entender, nós precisamos entender, é que Deus nos criou com um propósito. O homem não foi criado simplesmente para ser homem, mas e aí vale outra coisa, né? Entender o propósito. O que é propósito? Propósito não é relacionado a uma pessoa. Propósito não é relacionado ao David. Não é o propósito do David, nem o propósito do Leonardo. É o propósito de Deus. É um propósito macro. É um propósito inteiro. É um propósito que sozinho não existe. Esse propósito só existe se estiver ligado ao propósito maior, que é o propósito dele. Um exemplo disso, vamos pensar aqui no coronavírus. Qual é o propósito do coronavírus? Nós não sabemos. Tá? Só que quando tudo terminar, quando a gente olhar para trás, né, se a gente puder fazer isso lá no futuro, a gente olhar para trás, a gente vai falar assim: rapaz, mas não é que Deus realmente tinha tudo no controle? Eu não sabia, eu não conseguia enxergar. Mas Deus fez tudo certinho, né? Engraçado isso. Realmente ele sabia o que estava fazendo. O que é isso? É propósito. Deus sempre age com propósito, com sabedoria. O que é sabedoria? Deus tem os melhores métodos para alcançar as melhores metas. Tá?
Quando você entende isso, então é um propósito macro. Eu faço parte de um propósito macro. Então, por isso eu nasci homem, por isso Deus me deu um ministério, um dom determinado, né? Por isso Deus me deu uma esposa, um filho, enfim, por isso Deus me constituiu como eu sou, me construiu como eu sou, porque tem um propósito maior dele. Quando eu entendo isso, eu paro de correr atrás do propósito, que ele já existe, então eu não preciso mais orar para descobrir o propósito. O propósito é a própria existência. Quem eu sou, as coisas que estão ao meu redor, o ministério, enfim. Entendendo isso, eu passo a interagir com a minha masculinidade de forma mais tranquila. Por quê? Eu penso assim, por que eu tenho que sair para trabalhar de manhã? Porque Deus tem um propósito na minha vida, por isso eu nasci homem. Por que eu tenho que pagar essa conta, ou edificar essa família, ou trabalhar nesse ministério, ou trabalhar em qualquer outro ministério, enfim, fazer a vontade de Deus? Porque o propósito já está estabelecido. Então fica muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo. E nesse sentido, né, fazendo aqui uma escadinha, já vou voltar a palavra para você, estou falando para caramba, né? Se deixar que eu vou embora, viu, irmão? Mas eu queria colocar um último degrauzinho nessa nossa conversa para falar sobre autoridade e responsabilidade. Porque uma vez que você entendeu sua identidade, uma vez que você entendeu seu propósito, a autoridade e responsabilidade é algo natural, é algo comum, né? Não é forçado. Um homem que tem identidade baseada em Cristo, que não trabalha mais por performance, que não precisa mais provar nada para ninguém, que é imensamente amado e aceito por Deus, que sabe que ainda mantém resquícios da natureza adâmica, que ainda cai, que ainda peca, que precisa se arrepender, que precisa pedir perdão, que precisa se recuperar. Um homem que sabe que ele faz parte de um propósito maior, de um todo maior, de um propósito grande de Deus, de uma construção de Deus muito maior. Esse homem vai interagir com a autoridade e responsabilidade de forma natural. Não preciso falar. Eu não preciso impor para o homem a autoridade e responsabilidade quando ele já passou pelo degrau da identidade e o degrau do propósito. Agora, o que está acontecendo muitas vezes? Nós estamos querendo produzir em homens que não entendem a sua identidade, que não entendem o seu propósito, não entendem o propósito de Deus, não entendem a identidade dele. Nós estamos querendo cobrar desses homens autoridade e responsabilidade. Eles não vão ter, eles nem sabem onde vão buscar isso, não sabem nem onde vão encontrar isso, não conhecem os modelos ideais. Eu estou falando de crentes, tá? Não estou falando nem de pessoas do mundo, que aí a pessoa não conhece Deus, não conhece, não tem relacionamento com o Espírito Santo, é muito pior. Então, eu acho que para curar essa masculinidade tóxica, essa toxicidade do homem, identidade, propósito, e aí a autoridade e responsabilidade virá de forma muito natural. Mais ou menos é isso aí. A Carol tá rindo aqui que a gente deu uma palavra outro dia que é exatamente isso, baseado naquele texto de Mateus capítulo 13, onde Jesus ele fala quem eu sou para eles lá fora, depois fala e para vocês quem eu sou. E Pedro ele fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E fala, ó, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, a intimidade que ele tinha com Jesus trouxe a identidade primeiro de Jesus, né? Sim. E depois Jesus revelou quem ele era, a identidade de Pedro. Tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Aí falou do propósito. E as portas do inferno não prevalecerão. Falou da autoridade. Então, assim, a Carol tá rindo aqui e falou assim, exatamente o que a gente pregou. É isso aí. É o mesmo espírito, né, amor? É isso aí. Inclusive, se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso que eu falei, isso tudo que eu falei está no capítulo de um livro de um amigo meu, muito bom. Se vocês quiserem, esse livro aqui, ó. Tudo isso que eu falei está no capítulo Masculinidade Tóxica, a partir da página 131. Eu estou dando os créditos bibliográficos aí para a pessoa que escreveu o livro, tá bom? Que inclusive eu achei fantástico. Né? Lendo o livro, lendo essa página, quando você falou comigo de falar de masculinidade tóxica, aí, cara, é isso aí. Se a gente não estabelecer primeiro a identidade, e isso está muito firmado para o homem, o propósito, ele entender que ele faz parte de um propósito muito
muito maior do que simplesmente ele, né? Então ele sai do centro. Domingo eu vou pregar sobre uma mudança que o Evangelho faz na nossa mente. Nós aprendemos a pensar a vida de forma piramidal. E essa pirâmide pode ser um triângulo para cima ou um triângulo para baixo, não importa. Que é o quê? Primeiro lugar, Deus. Né? Deus em primeiro lugar. Segundo, família. Terceiro, trabalho, e aí pode divergir, tá? Trabalho, outro, saúde, enfim. E quinto, ministério. Ministério é a última coisa. Então, eu estabeleço uma pirâmide. E eu falei que pode ser um triângulo para cima, porque Deus pode ser parte pequena da sua vida. Você vai nele de vez em quando. E o ministério pode ser parte maior. Ou pode ser o contrário. Deus é parte absoluta e o ministério é aquela parte pequenininha. Não importa. Nós aprendemos a pensar a vida de forma piramidal. Só que o Evangelho nos ensina a pensar a vida de forma dinâmica. E a primeira coisa que o Evangelho ensina a fazer é tirar o homem do centro. Então, como que a gente tem que pensar a vida a partir do Evangelho? A partir da obra consumada. Quando eu falo Evangelho, eu gosto de conceitualizar, porque muita gente acha que tudo é Evangelho. Não, Evangelho é a história de um homem que morreu na cruz. Para me salvar e para te salvar. Ponto. Então, o Evangelho nos faz pensar a vida de forma dinâmica. Então, é como se fosse um disco, tá? No centro desse disco está Deus. Então, Deus sai do primeiro lugar da pirâmide e se torna o centro. Então, ele não é o primeiro lugar, ele é o centro. Por quê? A partir do centro, fluem para a periferia. Então, pensa a periferia desse disco. Na periferia está família, ministério, trabalho, saúde, todas as coisas. Por quê? Porque essas coisas, todas elas estão em segundo lugar. E o centro é Deus. E Deus acessa todas as áreas da nossa vida. Então nós passamos a pensar a vida de forma dinâmica a partir do Evangelho. O texto que você falou é fantástico. Por quê? Jesus fala em Marcos, tá? Eu estou expondo Marcos e eu estou exatamente nesse ponto. Jesus fala, quem as pessoas lá pensam que eu sou? Ah, João Batista, lá. Quem vocês pensam? Tu és o Cristo. Aí Jesus fala, beleza. Depois que ele fala isso, em Marcos, ele fala o seguinte, é necessário que o Filho do Homem sofra, morra na cruz, seja traído. Portanto, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Por quê? Porque uma vez que você entende a identidade de Jesus, você entra numa dinâmica de discipulado. E a dinâmica de discipulado tem como base, como centro, o sacrifício de Cristo na cruz. Pastor, o que isso tem a ver com a minha masculinidade? Como eu posso me curar da minha toxicidade a partir dessa verdade? É muito simples. Deus, ele acessa todas as áreas da sua vida. Deus não é mais o primeiro lugar. Ele é o centro. E isso precisa ficar claro. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu não tenho mais prioridades. Eu não tenho mais isso é o primeiro lugar, isso é o segundo, terceiro, quarto. Não. Eu entendo que Deus, ele acessa todas as áreas da minha vida, inclusive na minha identidade, no meu propósito, na minha autoridade, na minha responsabilidade, na minha masculinidade, quando Deus é o centro da minha vida e eu enxergo Deus como centro da minha vida. Exatamente. Então, assim, esse é o segredo para nós sairmos da masculinidade tóxica, ou seja, de todos os comportamentos nocivos que nós temos para o próximo e para com a gente mesmo, e renovarmos a nossa mente e agirmos como o nosso modelo de homem, que é Jesus. Por quê? Porque tudo passa por ele. E praticamente, o senhor falou o processo, né? Primeiro eu conheço a minha identidade, para depois o meu propósito. Né? É aquela pergunta, né? Deus, ele fala para Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí logo depois Satanás vem e prova Jesus exatamente na identidade dele, dizendo, olha, se você é o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ou seja, ele queria provar para Jesus que ele era a performance, né? O comportamento, né? Quando na verdade nós fazemos porque nós somos. Né? Nós somos, por isso nós fazemos. Nós não somos o que fazemos em si. E isso é importante. Por quê? Porque os homens hoje em dia não conhecem a sua identidade masculina. E o curso que eu vou lançar hoje, né? Ele fala exatamente sobre identidade masculina. Por quê? Porque a nossa identidade ela tem 4 componentes, digamos assim.
o componente bíblico, que é o componente teológico. Então, é o que Deus pensa sobre mim. Então, a gente vai ver que Deus ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A gente vai ver que todos os nossos dias estavam escritos, né? Estão escritos no livro de Deus. A gente vai ver que, de uma forma maravilhosa, antes de criar forma, uma substância informe, Deus já, né? Deus que nos criou, nos entreteceu no ventre da nossa mãe. A gente vai ver que Deus criou homem e mulher, né? E aí a gente entra, macho e fêmea, e a gente entra no segundo componente, que é a identidade biológica. Ou seja, a identidade biológica é o DNA, os hormônios, os órgãos genitais, é o genótipo. Então, a identidade biológica é o sinal da identidade teológica, da identidade bíblica. Deus deixou um sinal que é a identidade biológica. Então, é nesse momento que o pai, como responsabilidade de pai, né, de ensinar a masculinidade, ele pega o menino, ele apresenta o menino e fala assim, olha, nasceu com órgão genital masculino, nasceu com identidade biológica masculina. Então, eu vou criar ele como homem, vou ensinar a masculinidade para ele, vou ensinar a identidade dele em Cristo, o porquê que ele é homem, né, esse propósito maior que ele faz parte, para depois ensinar a função dele de homem. E daí, né, esse ensino passa pelo exemplo, pelo ensino em si e pela experiência. Então, é a identidade psicológica, a identidade individual. É quem ele pensa que ele é. Por quê? Porque a partir do momento que ele se desvincula dessa identidade biológica e bíblica, ele tem uma crise de identidade. E, geralmente, ele se desvincula por causa do último componente, que é a identidade social. Por quê? Porque eu quero ser aceito num grupo, porque a cultura diz que o meu comportamento é esse, que o meu estereótipo é esse. Aí eu aceito o que a cultura diz e eu acabo rejeitando aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o meu corpo, né, o sinal da sexualidade que Deus colocou em mim diz. Aí eu tenho uma crise de identidade e é o que a gente vê muito aí. Então, eu colocaria aí o resgate da nossa masculinidade, né, e tirar esse comportamento nocivo que a gente tem dentro desse parâmetro, né, que se encaixa exatamente no que você falou. Nós precisamos entender a nossa identidade bíblica, ou seja, o que Deus diz sobre nós. Depois, nós precisamos aceitar a nossa identidade biológica. Eu sou homem, então eu tenho identidade de homem, função de homem, comportamento de homem, fala de homem, né? E depois eu tenho que... depois eu gerei isso, a minha identidade individual. Então, eu alinhei a minha identidade individual a esses dois. E eu vou, ao invés de ser influenciado pela sociedade, pelos grupos em si, eu vou influenciar. E isso acontece renovando a nossa mente. E para renovar a nossa mente é necessário passar por Cristo. E Cristo é o centro. E Cristo é aquele que traz para a gente, né, esse lavar, essa santificação, tirar esse comportamento pecaminoso que veio lá do nosso DNA adâmico e trazer esse DNA de cruz para que nós nunca mais possamos nos desvincular da nossa identidade que Cristo conquistou para a gente na cruz do Calvário. Perfeito, perfeito. Inclusive, uma coisa que você falou, e aí lembrando aqui, né, falando de identidade, a gente começa a lembrar, né, Isaías, naquele famoso texto de Isaías 6, né, que aí Deus leva, e aí ele conhece Deus, vê os querubins, vê o trono, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, Deus revela qual é a identidade dele, mostra quem Deus é. Quando Isaías vê quem Deus é, o que Isaías fala? Eu sou pecador. Aí ele começa a entender a identidade dele, o que ele precisa, através do evangelho, ser transformado para viver o propósito, para viver a vontade de Deus. Aí depois que eu faço, eis-me aqui, usa-me. Por quê? Porque eu já entendi que não é baseado na minha performance. E que eu não preciso ser uma capa, eu não preciso, como você disse, ser aceito pelo grupo de pessoas que eu faço parte. Por quê? Porque eu já tenho a minha identidade baseada em Cristo na sua obra sacrificial da cruz. A minha performance não é baseada no que eu faço, mas é baseado no que ele fez por mim. Né? Porque alguém disse para mim assim, mas eu sou filho de Deus, mas você é filho de Deus por quê? A pergunta tem que ser feita. Né? Eu sou filho de Deus, sou amado de Deus, sou aceito por Deus, por quê? Por que você é aceito ou amado por Deus?
Porque tem um homem sangrando na cruz, amigo. Não é de graça. Para você mas para ele não. Então, eu realmente quero deixar aí, né, o meu incentivo para esse curso, né, que você falou que vai lançar, porque quando você trata desses 4 aspectos aí da identidade, deixa eu ver se eu consigo lembrar: teológica, biológica, social, e a terceira é psicológica. Psicológica, é individual. Psicológica. Então, teológica, pode ir. A teológica, que é a bíblica, a Uhum, biológica, né? uhum, A individual, que é a psicológica, e a social. uhum. Eu vou trabalhar isso dentro Perfeito. dos 4 estágios da masculinidade, que é o nascimento, a infância, a puberdade ali, o período da puberdade, onde que eu vou falar sobre bar mitzvah, e a fase adulta, que Uhum. é importante demais a gente saber sobre isso. Muito. Sim, sim. Sim, e isso aí forma uma base, isso forma um raciocínio, né? Isso forma uma lógica, uma lógica que faz todo sentido, inclusive quando você olha para alguns personagens bíblicos que Deus nos deixou como exemplo, faz todo sentido, né? E ajuda o homem realmente a destravar, a avançar para ambientes, para, como eu disse, a autoridade e responsabilidade fica fácil. A autoridade e responsabilidade para mim é algo natural, comum. Eu faço como eu tomo banho, como eu almoço, como eu janto. Por quê? Porque os 2 degraus anteriores, os 2 passos anteriores do processo, já foram bem estabelecidos. Então ninguém precisa me cobrar, ninguém precisa me mandar um WhatsApp falando: você tem que ter autoridade, você tem que ter responsabilidade. Agora, quando o indivíduo não tem isso aqui, é o que eu costumo falar muito em aconselhamentos, né? Pessoas às vezes vêm me aconselhar, então vamos pensar aqui num homem que veio aconselhar comigo, né? Fala: eu tenho problema de responsabilidade, tenho problema de autoridade. Eu falo: não, isso aqui são as folhas da árvore. Mas onde está a raiz? Vamos descobrir a raiz? Porque isso aqui é folha. O homem que não tem autoridade, não tem responsabilidade, ele está manifestando um fruto de uma árvore muito mais perigosa, muito mais venenosa, né? E que está manifestando ali como falta de autoridade, falta de responsabilidade, mas que pode se manifestar em violência, em homossexualidade, em mentira, roubo, prostituição, etc, 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 etc. Vai se manifestar outra coisa. Por quê? Porque a raiz disso é muito mais forte. E como que você pode inocular, ou como você pode matar essa árvore, né? Identidade e propósito, em Cristo, né? No homem sangrando na cruz. Entender que tem alguém sangrando na cruz por você. Entender que alguém pagou um preço exatamente para que você não precisasse ser essa pessoa que você acabou se tornando ou tem se tornado. Então, quando a gente entende isso, né? Quando a gente começa a olhar não mais as folhas, mas as raízes, aí sim você começa a tratar. E não tem outra forma de tratar isso, né? Falando no nosso tema, masculinidade tóxica, não adianta a gente tratar isso com, né? E não que isso não tenha valor, tá? Não adianta tratar com psicologia, com sociologia, com antropologia, se você não tratar com Cristo, com o Evangelho. Essas outras coisas são ótimos suportes, né? Psicologia, terapia coaching, são ótimos suportes. Mas se não houver o evangelho, isso aqui vai tratar as folhas. Tem muita gente tratando folha por aí. Beleza, talvez alguém está nos assistindo aqui, é psicólogo, é coach, é conselheiro. Não adianta eu dar conselho para você se eu não trato o principal, que é o afastamento do homem de Deus, que é o pecado. Então, tratar isso aqui, tratar essa raiz maldita com o evangelho, né, naturalmente vai começar a produzir uma árvore diferente. Aí fica fácil, você pode embelezar essa árvore, né? Aí chega no Natal, você põe pisca-pisca, né? Aí você constrói uma casinha para suas crianças dormirem lá, casa na árvore. Por quê? Porque não vai correr o risco de alguém comer um fruto dessa árvore e morrer. Vai produzir bons frutos, que é o que a palavra de Deus preconiza para aqueles que estão aonde? Né? Na videira verdadeira, né? Que estão plantados, usando o Salmo 1 como exemplo, né? Estão plantados junto às águas, né? Estão plantados junto a um rio ali que corre sempre. Então, acho que o processo para se livrar disso é esse aí.
E é o que você falou, é natural, porque é fruto. Então, uma árvore, você não vê uma árvore fazendo força para nascer o fruto. Não, a árvore ela dá fruto naturalmente. Por quê? Porque as raízes delas estão, a raiz da árvore está exatamente no lugar que ela precisava estar, né? Então, a gente tem 4 minutos aí, né? Eu já quero te agradecer, que foi bênção demais, acrescentou demais na minha vida, me edificou. Essa live ela vai ficar salva, então você que está aí acompanhando junto com a gente aí, você pode indicar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, né? E não apenas essa, as outras lives que tiveram durante a semana também, os assuntos são assim incríveis. E não apenas para o homem, porque toda mulher tem um homem na sua vida, né? Toda mulher tem ou o esposo, o pai, o irmão, o filho, o primo, né? Todos nós. E como eu disse com a Carol ontem, a mulher é uma parceira de Deus no resgate da masculinidade, da verdadeira masculinidade. Então a mulher, ela é essa auxiliadora que vai ajudar muito. E as mulheres, elas estão super, super, super interessadas, né, nos assuntos em crescimento e em edificar. Então eu quero também já aproveitar essa oportunidade para a gente se despedir, para falar do curso. Quem tiver lá no nosso canal do Telegram, a gente vai lançar hoje no canal do Telegram lá o curso o Fundamento da Masculinidade. E basicamente o curso vai falar o que a gente falou aqui, a centralidade que é Jesus. Jesus é o nosso modelo. A gente vai trabalhar todos esses aspectos que eu falei sobre identidade e sobre os estágios da masculinidade. Como é um lançamento aí, a gente vai fazer um precinho bacana para vocês, né? Lá eu vou descrever tudo direitinho. E o intuito é abençoar os homens. Assim como eu fui abençoado pelos estudos, eu dou indicação de livros, né? Por quê? Porque eu quero abençoar e eu quero, né, ser bênção na vida dos homens. Por quê? Porque eu vejo o fruto aqui na minha casa, porque minha esposa todo dia fala, amor, você cresceu muito lendo esses livros, estudando sobre o assunto, vendo sobre identidade. Então, assim, o crescimento que eu tenho tido foi muito bom, tem sido muito bom. E eu falo assim, como eu não aprendi isso antes? Né? E às vezes a gente culpa os nossos pais, os nossos líderes, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Né? E estudando sobre isso, eu aprendi isso, que a partir do momento que eu sei e que Cristo me revela, eu tenho essa responsabilidade, não apenas de me comportar sem ter esse comportamento tóxico, mas me comportar de forma coerente com o Evangelho, mas também de passar isso para frente de uma maneira que vai abençoar o máximo de pessoas, nem que seja um homem de cada vez. Amém? Então, assim, já quero agradecer o pastor Léo. Pastor Léo é bênção na minha vida. A gente precisa se encontrar mais vezes, né, pastor? Precisamos nos encontrar mais vezes. O segundo livro já está vindo aí, porque eu escrevi tanto que viraram 2 livros e brasileiro não lê muito, né? Então a gente dividiu em 2 e vai falar vai falar mais sobre relacionamento e esse vai falar mais sobre fundamento. E assim, eu estou muito, muito feliz com essa fase, o que é muito bom compartilhar isso com vocês. E o pastor Léo foi e é uma das referências aí, né, para mim, para, né, a pastora Flávia, para minha esposa, e a gente entrou numa fase onde que até aqui eu sei um pouco sobre casamento, eu sei um pouco sobre paternidade porque eu sou filho, né, eu sei mais sobre filiação, mas eu me coloco, né, nesse lugar de submissão aí para aprender muito mais sobre as próximas fases da minha vida. E aquilo que eu sei, eu quero passar com a maior propriedade possível. Então, muito obrigado. A gente tem 1 minuto e meio aí, pastor Léo. Então, fica à vontade para se despedir, para falar da escola da nave, para falar de vocês, que vocês são bênção na nossa vida. E vai ter uma live aí, ó, da Carol e com a pastora Flávia. Já estão marcando. Pois é, vai nascendo os filhos, né? Vai nascendo os filhos. Mas assim, eu quero só agradecer, mano, pelo convite, né? Um prazer muito grande estar com você. Obrigado pelo livro que você escreveu, porque abençoou muito as nossas vidas, vai abençoar a vida de homens. Super indico, né, para os irmãos que estão assistindo ao vivo, para os irmãos que vão assistir essa live depois. Super indico vocês fazerem esse curso aí com o pastor David.
porque eu creio realmente que esse é um conteúdo que a gente precisa estudar dentro da nossa vivência como igreja. Agradecer a todos que estiveram com a gente na live, agradecer mais uma vez, David, Carol, queridos, que a gente ama demais, e precisamos mesmo, né, sentar para aquele cafezinho, né, mineiro com pão de queijo, naturalmente mineiro. Você é do Rio, com esse sotaque seu aí, bem puxado, né? Mas a gente Eu deixa já sou você conviver mineiroca. bem com a gente aqui. 5 Quantos segundos. anos? Quantos anos aqui? Não, 5 segundos. Eu tenho 7 anos aqui.